E realmente, muitas das coisas que o Lineker colocou aqui estão aí postas. É muito cedo para fazer levantamentos ainda do campo, como que as coisas estão acontecendo. A gente brinca muito lá nos bastidores, porque a gente fica jogando pimenta um no outro, né? E a gente fala, mas uma coisa concordamos, os eventos eles ainda estão se desenvolvendo. Sobre a situação, não é de agora que Israel aumentou o fogo presente contra o Hezbollah. Eles já vêm de cerca de 2 meses, eles vêm atacando em outras posições, inclusive ataques na Síria. Agora, as grandes consequências para isso são muito imprevisíveis, a gente não sabe qual é a condição. Uma invasão terrestre, a gente fez um levantamento junto com o professor Paulo do GeoSmart. Israel precisaria de pelo menos 300 mil homens para poder ocupar a região do sul do Litânia, e isso acreditando que ele não teria a resistência que ele encontrou, por exemplo, em Gaza, que é como o Lineker falou. A gente tem que lembrar que o Hezbollah está há 18 anos se preparando para a tal invasão, eles têm as suas capacidades, lembrando que o tipo de combate que o Hezbollah, na minha visão, do pouco que eu conheço, o Lineker conhece muito mais isso por dentro, que eu posso dizer da minha visão sobre isso, posso estar equivocado, então deixo bem claro para as pessoas, a estratégia de combate do Hezbollah é a estratégia de resistência lá dentro, com grupos de sabotagem, que na verdade trariam perdas numéricas extremamente grandes para qualquer força invasora, qualquer que fosse, não necessariamente as IDF. Lembrando que as IDF não são preparadas para incursionamento em território estrangeiro, outra questão a se colocar. As forças de Israel não são preparadas para uma invasão, nunca tiveram este objetivo. Lembrando que os ataques perpetuados lá contra o Egito, contra a Síria, contra o próprio Líbano, se tratava de reações ou necessidades. Nunca foi um preparo, como por exemplo, se pegar uma força expedicionária, os fuzileiros navais americanos, a VDV russa, atualmente em treinamento, as tropas de fuzileiros navais chineses, eles são preparados para incursionar no território inimigo. Não é o caso das IDF, eles não existem, não existe na doutrina militar de Israel esse tipo de operação. Agora, existem operações de sabotagem, que eles estão fazendo. O uso efetivo da Força Aérea é o principal braço extensor do poder militar de Israel e é o que eles têm usado. A tentativa de destruição das capacidades do Hezbollah. A perda de lideranças é algo que precisa ser avaliado, mas, assim, é aquilo que falam, é que nem cogumelo depois da chuva. Depois que choveu, brota de novo. O Hezbollah tem essa estrutura, ele tem a capacidade de renomear novos líderes muito rapidamente e, importante dizer, a estrutura de combate do Hezbollah pode operar em células isoladas, eles não precisam necessariamente depender de uma estrutura organizada. As forças de resistência, isso é o grande trunfo no combate desse tipo de forças, é que eles não precisam ter um comando central. Eles vão resistir com o que tem dentro do seu local. E aí que entra o grande problema, de onde Israel vai tirar o seu efetivo para invadir. Tropas reservistas, de onde virão? E só se combate isso com contra-insurgência. E nós não estamos falando de um combate como nós vemos nas montanhas colombianas aqui, onde que as forças do exército colombiano combatem guerrilheiros na mata, perdidos ali, ou estão em alguma situação onde são fáceis até mesmo de serem localizados. O Hezbollah tem uma rede, uma estrutura de defesa própria. Para quem viu os túneis de Gaza, não viu nada ainda do que é o sul do Líbano. Tá? Então, são questões muito sérias, a gente até abordou isso na live, que falamos sobre o Hezbollah, não sei se vocês se lembram dos 3 Hs, o Hamas, o Hezbollah e os Houthis, a gente chegou a comentar sobre isso. A estrutura de defesa é muito bem definida. Então, agora é uma questão de aguardar para ver o desenrolar. As declarações internacionais, duvido que o Irã queira se envolver nesse conflito diretamente, se ele não for arrastado a partir de uma guerra, duvido que o Irã vai se manifestar em relação a isso, ou declaradamente enviar tropas, enviar material, declaradamente, eu ainda duvido disso. Acho que isso faz parte também da campanha de Israel para poder demonizar a situação. E, de uma certa forma, nós podemos esperar que essa escalada terá consequências. Quais? Não sei. Qual a capacidade do Hezbollah de resistir? Também não sei. Qual a capacidade de Israel de destruir mais do que já fez? Também não sei. Então, são coisas que a gente precisa aí levar.